Diogo Schelp, a sua análise. Bom, a gente precisa dividir esse assunto em partes, porque é uma eleição para a Câmara cheia de reviravoltas, né? E precisamos entender o que está em jogo. Primeira coisa é o fato de que o presidente da Câmara tem um poder tremendo, né? O presidente da Câmara define assuntos que entram na pauta de votação e quais vão ser engavetados, define se dá andamento a um pedido de impeachment ou não, por exemplo. Maia, ele emperrou projetos de lei da agenda conservadora da base de Bolsonaro. Mas, por outro lado, ele também sentou em cima das 6 dezenas de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E ele teve um papel fundamental na aprovação da reforma da Previdência. Então, não dá para dizer que ele emperrou a pauta econômica da maneira como se diz. Também não se pode dizer que ele foi o principal culpado pela falta de avanço na agenda de privatizações, né? Porque o governo só enviou um projeto ao Congresso sobre isso, que é o projeto da venda da Eletrobras. O segundo ponto que está em jogo é a governabilidade, como falou Constantino, e a sobrevivência política de Bolsonaro. E essa governabilidade, essa sobrevivência política tem um custo. Para o governo, a vitória do Arthur Lira, ela barra de imediato essas tentativas de impeachment. Isso foi conseguido, como foi citado, com uma promessa de uma reforma ministerial, a gente falou sobre isso semana passada, uma reforma ministerial que vai acomodar os novos aliados do Centrão e com a liberação de 3 bilhões de reais em dinheiro para obras nas bases eleitorais desses novos aliados do presidente. Mas o Centrão, do qual Arthur Lira é líder, é ávido por mamar nas tetas do Estado e não vai se contentar com o que Bolsonaro já entregou. Então, esse foi o primeiro preço provavelmente para a sobrevivência política de Bolsonaro. Já a governabilidade vai ter novos preços, vão vir novas faturas para essa governabilidade. E cada nova necessidade do presidente vai ter um custo. Quer aprovar reformas? Tem custo, em forma de cargos, de recursos. No caso das privatizações, há até uma incongruência entre a agenda de desestatização e a aliança com o Centrão, porque os cargos de indicação política em estatais e suas subsidiárias são essenciais para agradar o Centrão, né? Que gosta de cargos, que precisa de cargos, que funciona na base de cargos. Então, o governo pode precisar do Centrão para vender essas estatais, mas, ao mesmo tempo, acabar com essas vagas de indicação política vai contra a aliança com o Centrão. É um imbróglio difícil de resolver. Terceiro ponto que está em jogo é a movimentação política para as eleições presidenciais do ano que vem, né? Maia tinha esperança de fazer dessa eleição, a eleição do seu indicado para a presidência da Câmara, como um ensaio de uma frente ampla contra Bolsonaro em 2022. Ele conseguiu atrair, no início, um apoio de boa parte da esquerda e além de alguns partidos de centro-direita, incluindo o dele próprio. Mas foi traído pelo próprio partido, o DEM, né? E tem esse apoio incerto do PSDB. Então, claro, certamente, se Baleia Rossi perder, Maia sai enfraquecido e sai enfraquecida também essa possibilidade de uma frente ampla para as eleições de 2022. Muita água pode rolar até lá, mas nesse momento é o que se pode dizer a respeito disso. E essa possibilidade de que se aventou, de que Maia possa colocar um pedido de impeachment para rodar na Câmara, no apagar das luzes do seu mandato, foi mais uma ameaça de vingança, né? Uma vingança por ter sido atropelado pela compra de apoio a Arthur Lira pelo governo, por todos esses mecanismos que a gente citou, mais uma vingança do que um ato de convicção. Se fosse para ele ter colocado impeachment em andamento, teria que ter sido antes, né? Não faz sentido no último dia. O erro de Maia foi ter achado que ia poder concorrer a um novo mandato da Câmara e talvez ali tenha começado a derrota dele, né? Essa tentativa que era inconstitucional e que foi derrubada pelo STF. Com isso, ele reduziu as chances de conseguir fazer um sucessor e sair enfraquecido. E, além de tudo, o DEM sai rachado com uma ala significativa aderindo aí à farra de distribuição de cargos que veremos nas próximas semanas.